becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. TV Minas Brasil transmite primeiro sorteio do Cidade de Prêmios na manhã do último domingo. Quirós realiza a 11ª edição do Integrar na Praça, no Largo do Rosário. A Prefeitura de Paracatu inicia a obra de revitalização da fonte luminosa da Praça Firmina Santana. Mulher é atingida por bala perdida durante tentativa de homicídio no Alto do Córrego. Em Montes Claros, mulher é assassinada a tiros na porta de casa pelo ex-marido. Dados revelam que usar o celular ao volante já é a 3ª causa de morte no trânsito do Brasil. E ainda tem os gols dos jogos da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição falando de eleições. O ano eleitoral deixou para depois muitos projetos considerados impopulares.
Mas depois das eleições, esses assuntos espinhosos devem voltar ao debate no Congresso. Quando o eleitor apertar as teclas da urna eletrônica, vai escolher, além do futuro presidente, os projetos que ele tentará aprovar. Os principais candidatos ao Planalto defendem uma série de reformas que devem mexer com o bolso do cidadão e com o caixa das empresas. Entre as medidas estão mudanças nos impostos, na Previdência e nos gastos públicos. Propostas que já estiveram em debate em Brasília, mas não seguiram adiante pela baixa popularidade. O ano de 2019 vai ser um ano difícil ainda. A gente ainda vai ter déficit fiscal, a gente vai ter um crescimento ainda bastante modesto. Mas você já sinaliza para o médio e longo prazo, isso pode ter efeitos nos juros do governo que podem cair, você pode ter um efeito um pouco melhor na Bolsa de Valores. Isso tudo pode reverter parte das expectativas. Então, o primeiro momento do governo, logo no primeiro semestre, o conjunto de reformas que todos vão ter que anunciar, não tem um que não vai anunciar algum tipo de reforma, isso daí me parece bastante pacífico, né? Vai sinalizar essa parte mais de médio e longo prazo. Isso daí é fundamental para ajudar a resolver os problemas de hoje. Para aprovar qualquer reforma, o próximo presidente vai ter que negociar com o Congresso Nacional. E quanto mais impopulares forem as medidas, mais difícil vai ser a negociação com deputados e senadores. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei ou medida provisória é aprovado com, no mínimo, 257 dos 513 votos. Emendas à Constituição, como a que fixou um teto de gastos para o governo, precisam do apoio de pelo menos 308 deputados. Presidentes costumam aproveitar a popularidade em alta no início dos governos para votar medidas mais difíceis. Mas para este cientista político, a trégua dos opositores vai depender de quem for eleito. Eventualmente uma eleição de um presidente que não tenha esse trâmite, que não consiga dialogar muito bem com o Congresso, pode fazer com que esses 100 dias, ao invés de ser uma lua de mel, seja de realmente pesadelos e não de sonhos. O EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino voltada às pessoas que não tiveram acesso à escola na idade certa. Só em 2017, mais de 3,5 milhões de pessoas se matricularam no EJA. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu venho pedir força, sabedoria, paz e equilíbrio. Quem vê a Dona Maria acompanhando cada palavra da Bíblia nem imagina que há pouco mais de um ano ela mal sabia ler. Agora, ela confere as promoções no folheto do supermercado e se aventura no mundo da escrita. Com 70 anos, ela conta que a vida na roça não deixou que ela, quando criança, frequentasse a escola. Mas agora não desperdiça a chance. Depois dos meus filhos, é o Centrão, é a escola. Amo, mas amo mesmo, viu? E eu sou assim, essa pessoa assim, que eu não... É muito difícil faltar aula. Diariamente, Dona Maria arruma os materiais e sai para essa escola em Taguatinga, no Distrito Federal. Lá, junto com outras mulheres, ela finalmente tem acesso à educação. Já faço continha. Essas continhas que é mais difícil, que eu ainda não dou conta assim, de fazer rápido, né? Mas eu consigo. O tipo de ensino que mudou a vida da Dona Maria Lúcia é conhecido como EJA, Educação de Jovens e Adultos, e atende não apenas aqueles que querem aprender a ler, escrever ou fazer contas, mas também quem pretende concluir o ensino fundamental e o médio em menos tempo que a educação regular. Normalmente, a Educação de Jovens e Adultos é ofertada em semestres equivalentes a um ano do ensino regular. Em 2017, foram mais de 3,5 milhões de pessoas matriculadas no EJA, dos quais mais de 2.100.000 no ensino fundamental e mais de 1.400.000 no ensino médio. Dentro dessa variação de público, a gente tem também pessoas que estudaram há muitos anos e que gostariam de, por exemplo, cursar um curso técnico profissional, da educação profissional, de nível médio, mas que não dispõem daqueles 3 anos para fazer um curso concomitante, enfim. E a educação de jovens e adultos é uma alternativa para você se atualizar e fazer outros cursos e aprender outras coisas também. E a Dona Maria Lúcia, mesmo tendo muito trabalho no presente, sonha com o futuro. Quando eu vou cursar uma faculdade? E vou mesmo. Se Deus me der vida e saúde, eu vou cursar uma faculdade. Pela primeira vez, a Bienal de São Paulo tem obras de cidadãos comuns. Na verdade, de pequenos cidadãos. Mais de 500 alunos de escolas municipais da capital paulista, e o trabalho está no lugar de destaque à entrada da mostra.
A instalação que recebe os visitantes da 33ª edição da Bienal tem inúmeros elementos da natureza. Nas telas laterais, pássaros, árvores, a chuva, estrelas, a lua, o sol. Essa é uma ilha curada pelo artista espanhol Antonio Ballester, né, que tem essa perspectiva de mostrar que toda a vida é uma vida criativa e que só a composição da natureza já é capaz de criar tantas coisas novas, bonitas e etc. Né? A prova dessa criatividade ao alcance de todos está bem ao centro. 6.000 cogumelos feitos em argila de cores variadas, cada um modelado por um artista diferente. Gabriela, Cauê, Angélica, Igor, Júlia. Esses são só alguns dos 550 alunos da Rede Pública de São Paulo convidados a colocar a mão na massa para fazer as esculturas. Com idades entre 5 e 14 anos, os coautores das obras entraram para a história. É a primeira vez que pessoas comuns ajudam a criar uma instalação em 67 anos de Bienal. Eu aprendi bastante, né, sobre os fungos, sobre tudo. Eu aprendi que tudo pode ser feito com argila também. Eu gostei de fazer. Eu gosto da aparência, da cor deles. E eles são muito bons de comer também. Nunca passava na nossa cabeça que a gente ia conseguir chegar a esse ponto. Antes de fazerem as esculturas, os estudantes participaram de outras atividades para aprender mais sobre o elemento tema da obra. Tivemos aula de ciências, fizemos pesquisas, compartilhamos as pesquisas e partindo daí fomos para o processo de criação que foi feito nesse ateliê onde nós viemos 2 vezes por semana para criar. Os alunos viraram artistas e passaram a inspirar outras crianças. É a nossa obra estrela, a gente brinca, né? É a obra que todo mundo tira foto. A Bienal é um patrimônio da cidade de São Paulo e de todas as pessoas, que a gente tem a possibilidade concreta de fazer com que as pessoas se reconheçam na Bienal, que tragam seus pais, tragam seus tios e que esse efeito multiplicador crie uma conexão maior entre as pessoas e a arte. E a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de $1.400.000 e R$55.000 em dinheiro, além de 15 relógios avaliados em $15 milhões, junto com integrantes de uma comitiva da Guiné Equatorial no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O avião pertencente ao governo da Guiné Equatorial chegou ao Brasil no final de semana. Nele estava o vice-presidente Teodoro Obiang Mang, também filho do presidente do país. Embora contasse com uma autoridade, o voo não foi considerado uma missão diplomática oficial, o que possibilitou a fiscalização das 19 malas. Todo o dinheiro e os relógios estavam em 2 delas. De acordo com a Polícia Federal, em depoimento, o secretário da embaixada teria dito que Teodoro Obiang Mang, Teodorim, como é conhecido, estava no Brasil para um tratamento médico e que o dinheiro seria utilizado numa missão em Singapura. Os relógios, entre eles um cravejado de diamantes avaliado em $3 milhões, seriam de uso pessoal de Teodorim. E na Ásia, o tufão Mangkhut deixou um rastro de destruição e mais de 100 mortos. Nas Filipinas, as autoridades estimam que a passagem do tufão tenha deixado mais de 100 mortos, além de várias pessoas feridas e desaparecidas, a maioria vítima de enchentes e deslizamentos de terra. Em Togon, no norte do país, cerca de 50 pessoas ficaram presas numa mina onde se abrigaram do tufão, mas o deslizamento de parte da encosta da montanha soterrou a todos. Centenas de voluntários trabalham nas buscas às vítimas no local. Até agora foram resgatados mais de 40 corpos. Depois de devastar as Filipinas, o Mangkhut atravessou o Mar do Sul da China e atingiu as regiões de Hong Kong e Macau, onde o nível da água subiu 2 metros e obrigou o governo a fechar os cassinos da cidade. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas na região atingida e levadas para abrigos temporários. Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos de Hong Kong e Macau e o serviço de trens de alta velocidade foi interrompido entre várias províncias chinesas. Outras grandes cidades como Shenzhen, Guangxi
Chuí e Zhuhai também sofreram danos e mais de 200 mil pessoas foram levadas para abrigos. Em Guangdong, a maior parte da cidade continua inundada e os prejuízos à agricultura na região são enormes. O tufão Mangkhut é considerado o mais forte a atingir a região este ano, com ventos de mais de 200 km por hora, que arrancaram árvores, quebraram janelas de edifícios e destruíram andaimes de construção. Hoje, em Hong Kong, as pessoas conseguiram voltar ao trabalho e à vida normal, enquanto o serviço de limpeza continua. Nos Estados Unidos, o furacão Florence perdeu força e já é considerado uma depressão tropical, mas ainda pode causar muitos prejuízos. Na Carolina do Norte, a Guarda Costeira precisou resgatar por helicóptero quase 40 adultos, crianças e animais de estimação presos numa área inundada em Rock Point. Em todo o estado, mais de 900 pessoas foram resgatadas e cerca de 15 mil continuam em abrigos temporários sem condições de voltar para casa. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alerta que o perigo ainda existe, com a elevação do nível do mar e dos rios. Em New Bern, na Carolina do Norte, as ruas da cidade sumiram sob a água enquanto os barcos e iates foram carregados para a terra com a força dos ventos do furacão. Os moradores da cidade tentam se recuperar dos prejuízos, mas ainda sofrem com a falta de combustível, de alimentos e de água potável. Mais de 1.700.000 pessoas foram retiradas da região costeira e há pelo menos 17 mortos. E a família do brasileiro morto por um tubarão nos Estados Unidos, nesse fim de semana, faz campanha na internet e consegue doações para trazer o corpo de volta para o Brasil. O capixaba Arthur Médici, de 26 anos, foi atacado por um tubarão quando praticava surf na praia de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Arthur morava e estudava nos Estados Unidos há 4 anos e adorava esportes aquáticos. Ele costumava frequentar Cape Cod, onde já houve vários registros da presença de tubarões e a praia tem avisos sobre esse risco. O consulado brasileiro em Boston acompanha o caso e a família criou uma vaquinha online que já atingiu a meta para ajudar nos custos do translado do corpo de Arthur para o Brasil, que deve acontecer na sexta-feira. No próximo bloco, mulher é atingida por bala perdida durante tentativa de homicídio no bairro Alto do Córrego, em Paracatu. Em Montes Claros, mulher é assassinada a tiros na porta de casa pelo ex-marido. Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro prendem 29 suspeitos de integrar quadrilha que fraudava contas bancárias. Em Belo Horizonte, donos de supermercados reclamam de aumento da criminalidade e PM apresenta números que mostram redução de crimes. E ainda, usar o celular ao volante já é a terceira causa de morte no trânsito no Brasil. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados.
Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.